Bom, então nós tivemos uma sequência de encontros. Tivemos encontro com Deus de jovens e adultos, não é? No sábado anterior a este. E agora, nesse último sábado, tivemos encontro de crianças aqui na Videira Quilamba. Foi uma grande bênção. Amém? Bom, mas agora, o que é que se segue? Os batismos. Então, no domingo que vem, nós teremos batismo aqui na Videira Quilamba. O pastor pediu a vossa ajuda. Sabe quantas pessoas me mandaram mensagem? Nenhuma. Hoje eu vim chorar no púlpito. Meu Deus. Não. Quero ajuda, amém? Quero organizar uma coisa bela, amém? Fazer uma coisa boa. Nós vamos celebrar os irmãos que se vão batizar. Tá, a Raquel, por exemplo, está encarregue, ela vai ligar para todo mundo que se vai batizar. Você que é líder, ela tem que me ajudar nisso também. Claro, é uma tarefa que nós sempre fizemos, mas tem toda uma organização. Se não for possível, tudo bem. O pastor vai entender, mas eu pedi ajuda. Ninguém pode falar que não podia dessa vez, eu estou aqui a pedir ajuda. Aleluia. Amém? Então, nós vamos tentar fazer uma coisa muito boa. Então, teremos batismo no domingo que vem, aqui na Videira Quilamba. Amém? Outro aviso que eu nunca dou, e eu preciso começar a reiterar para os irmãos, é a palavra que é pregada no domingo, na segunda-feira. Na segunda-feira, ela fica disponível no YouTube. Então, nós temos um canal, que é Pastor Hélio Alves. O canal é Pastor Hélio Alves. Então, a palavra que é pregada no domingo, ela fica disponível no YouTube para você assistir ao longo da semana. Amém? Para que na célula você possa compartilhar. Aí o líder da célula vai perguntar qual foi o tema da palavra. Você não vai saber? Não, você vai saber porque você assistiu a palavra no YouTube. Amém, irmãos? Amém. Fala para quem está ao teu lado, subscreve o canal. O que mais que tem que falar? Subscreva o canal. Só. É isso. Subscreva o canal. Agora você é daqueles que fala arrasta para cima. Amém. Glória a Deus. Então a palavra está disponível no YouTube. Amém. O tema da nossa palavra hoje é sinais de quem viu o que, meus irmãos? A graça. O que é graça? Nosso ponto de partida sempre precisa ser esse. Não é? Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Se você trabalha em algum lugar, no final do mês, o que você espera, meu irmão? O salário. Salário é justiça. Você trabalhou, você recebe. E se você não receber o pagamento, o que você faz? Você vai lá no RH. Se o RH não responder, você põe uma causa na justiça, não é? Porque você tem o direito de exigir pelo trabalho que você realizou. Agora, o que é graça? Graça é favor imerecido. Por isso é que ela é escandalosa, não é? Porque aquele que não trabalha, ele chega diante daquele que paga o salário e fala, por favor, me dá um salário. E aí o que acontece? Recebe o salário. Os que trabalharam, como é que ficam? Com raiva. Com inveja. Quer dizer, eu estou aqui a trabalhar há tanto tempo, recebi o meu salário, tudo bem, mas esse nem trabalhou, como é que ele recebe? Não é? Aí, você sabe, quem é favorecido, quem é agraciado por Deus, normalmente algumas coisas acontecem na vida da pessoa. Falando daqueles que estão de fora, não é? Que vê essa graça sobre a vida desse homem ou dessa mulher, normalmente o primeiro sintoma é a inveja. Normalmente é assim que acontece. Vem alguém que foi abençoado, favorecido, sem merecer, não é? Normalmente vem a inveja. É normal, se a gente sentir inveja de alguém, seja honesto. Seja quem nunca, né? O never. Não é? Aí, camarada está na igreja, não faltou nenhum culto, o ano inteiro, não é? E só no final do ano, talvez, é que ele tenha alcançado o que ele tinha pedido a Deus. Ou encerra o ano e não acontece absolutamente nada. Aí eu tenho um camarada que não vai ao culto nenhuma vez no ano. Ele vai no culto da virada, não é? Vai lá, põe uma roupa branca. Ele chega no culto, dobra os joelhos. Ele levanta as suas mãos e clama ao Senhor. Senhor, tu sabes que eu não mereço, mas tu és Deus e eu quero pedir. Aí ele pede o que ele tiver que pedir. Na semana seguinte, ele vem para a igreja e dá testemunho. Oh, recebi, Deus fez não sei o que na minha vida. Camarada que ficou o ano inteiro na igreja, fala, são sem vergonha, né? Quer dizer,
viveu longe o ano inteiro. O único culto, Deus abençoa a vida dele. Mas você sabe, assim funciona a graça de Deus. Não estamos de maneira alguma a dizer, então viva onde você quiser e venha só num único culto e você vai receber algo. Não, o grande problema é que às vezes nós estamos no lugar certo, mas com o coração errado. Nós estamos no lugar certo, mas com um pensamento de merecimento. Não pense esse que vai alcançar alguma coisa de Deus. Ninguém é capaz de comprar a bênção de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Me ajuda a pregar para quem está do teu lado. Fala para ele, ninguém pode comprar a bênção de Deus. Não há uma fatura para isso, não é? Você não tem como pagar. Acredita em mim, Deus é muito rico, Ele não precisa vender bênção e você é muito pobre. Ainda que quisesses, não conseguirias comprar a bênção do Senhor. Você não compra a bênção fazendo grandes ofertas. Você não compra a bênção dando dízimos muito altos. Você não compra a bênção do Senhor com jejum e oração. Tudo isso, não é? É disciplina, tudo bem. Tudo isso até é favorável para ti. Tudo isso vai te permitir ter um nível de relacionamento com Deus muito melhor. Tudo isso aumenta a sua medida de fé. Mas presta atenção, ninguém recebe por merecimento. Só há um que pode merecer, é Cristo Jesus. Por isso é que a nossa pregação, o homem nunca entra na equação. A nossa pregação nunca é aquilo que o homem tem que fazer ou deixar de fazer. Nossa pregação sempre é aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez. Os irmãos me entendem até aqui? Só Ele importa. Só Jesus importa. Quantos dizem amém? Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois o que, meus irmãos? Salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, porque pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos por um favor imerecido. A Bíblia não fala que nós alcançamos salvação quando nós começamos a buscar a Deus. Não. A Bíblia fala que o Senhor nos salvou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então foi o Senhor que correu ao nosso encontro. Foi o Senhor quem nos salvou. A obra da salvação, ela é inteiramente da responsabilidade de Deus. Deus se fez homem, Deus habitou entre os homens, Deus morreu morte de cruz, Deus ressuscitou ao terceiro dia, e agora quem crê nele é salvo. Quantos dizem amém? E aí é que entra o problema na mente de muitos, porque é muito simples. Então, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Sim, a salvação, ela é exclusivamente de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem que crer nisso. A Bíblia fala, continuando, isso não vem de vós, é presente de Deus, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. O Senhor nos deu a salvação como um presente, sem merecer, amém? Então, quando nós falamos a respeito da graça de Deus, duas questões sempre entram em pauta. A primeira é que todas as igrejas concordam que a salvação é pela graça de Deus. Você nunca vai encontrar uma igreja que vai dizer que há uma outra forma de ser salvo. Cristãos, claro, também. O resto não é igreja, também. Mas toda a igreja concorda que a salvação ela é recebida pela graça de Deus. Toda a gente concorda, não é, que é por Cristo Jesus que nós somos salvos. Então, até aí tudo bem. É a graça de Deus. Todos os pregadores anunciam, não é? Venha a Cristo, receba Jesus, não é? Negue a si mesmo, venha para cá. Aqui você encontra a salvação. Vem como você está. Essa é a pregação de todo lado. Venha como você está. É de graça, receba a salvação. Todo mundo prega assim. Está tudo certo, está tudo bem alinhado. Qual que é o problema que se segue? É depois como você irá viver. Por um lado você era pecador, que aí te anunciam a graça de Deus, e você vem para Cristo tal como está. E aí você é salvo. Mas agora que você se torna filho, eles começam a colocar a lei. Não, agora você é filho, não é? Mas cuidado, senão você pode perder a sua salvação. Então vê como você anda, senão você pode perder a salvação. E aí volta o medo de novo. Mas é um contrassenso. Se quando eu estava longe, ele morreu por mim e me deu salvação de graça, por que agora que eu estou perto, não é?
Eu tenho que ser afastado e ter cuidado porque eu posso perder aquilo que ele me deu. Se quando eu estava longe eu era incapaz de me salvar. Então o que é que diz que agora que eu estou perto eu consigo segurar o que ele me deu? Vem que é um contrassenso. Não dá para segurar. Você não é capaz de executar a salvação por si mesmo. Então a segunda coisa que eu diria aqui é que tem duas formas de viver a vida cristã. Duas formas. Uma é pelo merecimento, pela lei, e a outra é pela graça, tal como nós fomos salvos, não é? Lá no livro de Colossenses 2:6 diz, portanto, assim, Colossenses 2:6, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. A pergunta é, como é que nós recebemos a Cristo? Pela fé, de graça. Então, se você recebeu pela fé e de graça, como você deve andar também? Graça. Do mesmo modo, assim como recebestes, assim também andai. Fala para quem está ao teu lado, tal como recebestes. Então não é necessário outras coisas. É pela graça de Deus. Mas é claro, tem gente que recebeu a Cristo, mas agora ela quer viver debaixo da lei. Não é que ela vai perder salvação, mas ela vai viver o tempo inteiro com medo. Vai viver o tempo inteiro atemorizado. O tempo inteiro com receio. Não é? Eu pergunto, tem alguém que não peca nessa sala hoje? Para não perguntar, tem alguém que não pecou? Mas tem alguém que não peca? Não tem. Todo mundo peca. E se a questão da salvação seria, pecou, perdeu a salvação? A minha pergunta é, quem hoje seria salvo? Quem seria salvo? Então viver pela lei traz medo. Você não anda na confiança que a Bíblia menciona. Você não anda na esperança que a Bíblia menciona também. Se em Cristo Jesus nós temos um fiel advogado, por que você vai viver outra vez atemorizado? Você precisa viver com a consciência de salvação. Você precisa viver com a consciência de perdão. Você precisa viver com a consciência de justificação. Do contrário, você vai viver com medo sempre. E acredita em mim, gente que vive com medo não prospera. Gente que vive com medo não é feliz. O tempo inteiro está ali preso, não é? Achando que alguma coisa irá acontecer com ele e vai destruir a sua vida. Vocês lembram daquele cantor, Regis Danese, não é? Entra na minha casa. Ele agora é da videira. E se vocês lembram, recentemente, ele teve, acho que ano passado, ele teve um acidente gravíssimo. Quase morreu. E nessa altura, ele era de uma igreja muito legalista. E nessa altura, os profetas, né? Os profetas daí começaram a ligar para ele. E qual era a questão que falavam para ele? Olha, isso aconteceu porque você está em pecado. Examine bem a sua vida. Vê o que você tem feito. Olha todos os teus caminhos. Aí eu te pergunto, se todo mundo aqui examinar a sua vida, tem alguém que não vai encontrar pecado? Tem alguém? Quem vai se safar disso? Ninguém, não é? Então, examine bem a sua vida. O acidente só aconteceu porque há pecado. Qual é o salário do pecado, meus irmãos? É a morte. No final, sempre é a mesma coisa. Então ele, com medo, receio, teve um outro que ligou para ele. E qual foi a conversa que falou para ele? Não é? A conversa dessa vez, o outro profeta é porque você está fugindo do seu propósito. Você está fugindo do chamado, porque Deus te chamou para ser administrador do município tal. E você rejeitou. Imagina, você vive em paz, você não consegue viver em paz. Ninguém consegue viver em paz nessa condição. Mas pronto, aí o que muda agora? É a mensagem que você ouve vai moldar o seu posicionamento. Se a tua crença for errada, o teu posicionamento será errado também. E aí o tempo inteiro você vai viver com medo. O tempo inteiro você vai ficar atemorizado. Você não consegue fluir. Você não consegue desfrutar da vida que Deus tem para ti. Fala para quem está ao teu lado. Alinha a sua crença. Fala, você vai mudar os seus resultados. Amém? Aquilo que você vai colher em Deus, você vai mudar os seus frutos. Acredita em mim. Você precisa crer corretamente. Crer corretamente é ver como Deus vê. Não é? Nós fomos justificados. Se fosse possível nós termos salvos pelas nossas próprias obras, Jesus não teria vindo. Jesus teria sido desnecessário. Por que Jesus veio? Para fazer exatamente aquilo que somos incapazes de fazer. Quantos dizem amém? Romanos capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
Eu gosto desse texto. E às vezes eu faço um paralelo com os irmãos, não é? A Bíblia fala que se o Senhor não negou o seu próprio filho, não nos dará todas as demais coisas com ele. Aí eu pergunto aos irmãos, se Deus não nos negou Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, ele vai te negar um casamento abençoado. Se Deus não te negou Jesus Cristo, seu filho, seu único filho, ele vai te negar um bom emprego. Se Deus não te negou Jesus Cristo, sei lá, ele vai te negar prosperidade, saúde. Vocês acham que Deus faria? Já te salvei. Agora você faz do teu jeito. Mas eu posso falar de outra maneira. Aquele que te deu carro, você acha que ele vai te negar gasolina? Ou vai te negar os pneus? Sei lá. Aquele que te deu o casamento, você acha que ele vai te negar filhos? Amém? Os irmãos me entendem até aqui. Fala para quem está ao teu lado. Recebeste pela graça, viva pela graça. Amém? Deus é bom. Nós precisamos confiar na bondade do Senhor. Nós precisamos estar plenamente convictos de que Deus é bom e Ele tem planos de paz a nosso respeito. Não significa que não teremos dias de aflições. Não significa que não teremos dias que os problemas, as tempestades virão. Tudo isso irá acontecer, mas nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E essa armadura de Deus é confiar na graça do Senhor. Não é à toa que a primeira peça a ser mencionada é o capacete da salvação. Você foi salvo. Você precisa cuidar da tua mente, não é? Com a mentalidade correta. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Como? Porque eu fiz alguma coisa? Não, porque eu criei. Apenas porque eu creio. Eu sou salvo. Amém? Agora, é uma questão de natureza, meus irmãos. Primeiro ponto, compartilhar com os irmãos. Antes, deixa eu fazer um rescaldo aqui do que falamos no passado. Nós falamos de sinais da graça. Nós falamos que aquele que teve um encontro com a graça de Deus, aquele que viu a graça de Deus, ele ama. Ele tem amor dentro de si. O amor é uma marca. Por quê? Porque ele foi amado. Ele tem amor para dar de volta. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Está escrito em 1 João. Porque ele nos amou primeiro e nós amamos de volta. Aquele que é incapaz de amar, ele não viu. Não viu. Não é? O apóstolo também diz, como alguém pode dizer que ama o Senhor se não ama os seus irmãos? Se não ama os seus irmãos. Mas isso é só porque ele não teve uma experiência com o amor de Deus. Aquele que teve uma experiência com o amor de Deus, ele ama. Você viu amém da sua parte? Mas depois falamos do perdão, não é? Perdão. Tem gente que é incapaz de perdoar. Por que ele é incapaz de perdoar? Porque ele acha que ele não foi tão perdoado assim. Na verdade, ele está a dizer que ele não tem tantos erros assim e que não havia tanto para Deus lhe perdoar e por isso ele pode se dar o direito de perdoar uns e outros não. Justiça própria. Ele acha que merece alguma coisa. Então ele se coloca nessa posição de mais-valia em relação aos outros e se coloca numa posição de juiz. Isso aí está certo, eu também sou pecador, mas isso eu não faria. Eu acho que isso é muito grave. Isso é uma coisa que eu jamais pensaria. Quer dizer, então ele acha que por estar nessa posição de mais moral aos olhos humanos, ele pode julgar os outros. Ele pode não perdoar os outros também. E nós vamos entender até aqui. Mas eu nunca matei, por isso eu não perdoo o assassino. Mas todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Talvez você nunca pegou numa arma para matar, não é? Mas você sabe, a Bíblia fala que aquele que se ira contra seu irmão, esse já cometeu homicídio. Eu pergunto, tem alguém que é incapaz de se irar? Não. Prazer. Homicida é ele. Qual é o seu nome? Todos nós. Entendeu? Todos nós. Fala para quem está ao teu lado. Se você viu a graça, você perdoa. Agora, não é o perdão que sempre lembra. Em 1848, você já falou isso, não é? Em 1954, você fez a mesma coisa. Não, o perdão, ele escolhe não se lembrar. Não é que há uma amnésia, não. Mas você escolhe não lembrar da situação. A Bíblia fala que os apóstolos, quando pediram a Jesus para aprender a orar, Jesus falou para eles a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso mencionava, perdoe assim como nós perdoamos também. Então, quem recebeu muito perdão, ele perdoa. Quem não é capaz de perdoar é porque ele não viu a graça de Deus. Na verdade, ele decidiu viver pela lei.
Porque a lei é olho por olho e dente por dente. Então, se ele me faz algo, eu faço de volta. Estou no direito de dar uma resposta vingativa. Não, essa gente que viu a lei, não é? Vive pela lei. Pastor, eu sou crente, mas eu não sou nem a conversa de muito, não é? Aí as conversas não é. Não, ele vai ver, pastor, eu também sou outra malandra. Mas quem viu a graça de Deus, perdoa. Aprenda a sofrer o dano. Quantos dizem amém? Sabe, não é tão simples. Vamos falar para os irmãos que perdoar é desligar o ferro da tomada, ferro de engomar, né? Você desliga da tomada, você logo que desligou, ele não arrefece, para de aquecer. Chega um momento em que você já não sente mais. É uma decisão. Amém, meus irmãos? É uma decisão. Falamos também que aqueles que viram a graça, eles se tornam generosos. Generosos com a sua família, generosos com os seus irmãos, não é? Generosos com o corpo de Cristo. Eles se tornam pessoas generosas. Tem gente que faz para mostrar, tem gente que faz para aparecer, não é? Olha, vamos organizar, não é? Oferta de donativos e tal, e não sei quanto. E ainda vem falar, nós fizemos mais do que muitas igrejas. Não, é só para aparecer. É só para mostrar. Gente generosa é como a Bíblia fala. O que a mão direita faz, a esquerda nem sabe o que a mão direita fez, não é? Mas aqueles que viram a graça de Deus, eles tornam-se naturalmente generosos. Eles ouvem a respeito de uma necessidade e eles se predispõem a ofertar na vida daquelas pessoas. Mas é mais do que isso. O generoso não dá apenas porque tem necessidade. Ele dá porque ele tem prazer em dar. Quantos dizem amém? Eu acho interessante, não é? É bom você dar assim, um presente para alguém que está com uma necessidade. Mas é nobre quando você dá um presente para alguém que não precisa. Isso é nobre. Que nós sejamos pessoas nobres quando dizem amém. Amém? E o último que nós falamos no domingo passado é a respeito da gratidão. Aqueles que viram a graça de Deus, eles são gratos. Gratos. Gratos por quê? Pelo que têm. Gratos pelo que receberam. Gratos pelo que está disponível para eles. Não ficam a focar naquilo que não tem. Eles olham para o que tem e eles são agradecidos. Não é? Jesus, ele recebe 5 pães e 2 peixinhos. André fala para ele, mas o que é isso para uma grande multidão? Mas Jesus, ele ergue e ele dá graças a Deus. Resultado, multiplicação. Onde há gratidão, a bênção é multiplicada. Falamos dos 10 leprosos. Todos eles foram curados. Um deles voltou, um ex-leproso voltou para agradecer pela cura. Não é? E aí o que aconteceu? Jesus pergunta, não eram 10 os que foram curados? E só esse estrangeiro voltou para agradecer. Vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados. Mas dos 10, um, além de ter sido curado, ele recebeu salvação. Salvação. Presta atenção. Gratidão multiplica o favor. Gratidão multiplica a bênção. Então, ficar a olhar para o que não tem, ficar a olhar pelo que ao que não aconteceu. Ai, meu Deus, a essa altura eu estaria formado, a essa altura eu estaria vivendo não sei o quê, a essa altura eu já teria isso, a essa altura, para com isso. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. Você olha para o alvo, quantos dizem amém? E continua a correr a corrida da fé. Seja grato pelo que você tem. Seja agradecido ao Senhor pelo que chegou. Senhor, muito obrigado. Eu sei que de onde isso vem, tem muito mais. O Senhor fará chegar à minha mesa. Senhor, muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pelos meus filhos. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, quando você é grato, você louva por aquela bênção, ela é multiplicada. Alguém diga glória a Deus. Mas quero acrescentar sinais de quem viu a graça. Hoje, o primeiro que eu quero falar para os irmãos, não é que de fato nos acusam muito. A pregação da videira, ela é muito positiva. Quer dizer, está tudo muito bem, nunca há problema. Irmãos, nós fomos perdoar, nós fomos salvos. Nós estávamos em direção ao inferno. Não é mais tempo de choro agora, é tempo de festa. Nós vimos a graça de Deus quando dizem aleluia. A palavra fala, o povo que estava em trevas viu a sua luz. Seus rostos foram iluminados e jamais serão confundidos. Nós somos esse povo que se alegra pela salvação que recebeu. Então, aí dizem que a pregação tem que ser mais equilibrada. Tem que falar também dos pontos negativos. Mas você sabe, ponto negativo você ouve a semana inteira.
Na verdade, você vem aqui no domingo para ouvir os pontos positivos para trazer o bendito equilíbrio que cobre. Não pode. Você receber acusação a semana inteira, Satanás te acusa, a família te acusa, no trabalho te acusam, não é? Qualquer coisa que acontece, pergunta, mas você não é da igreja? E aí chega aqui na igreja, o pastor também pergunta, mas você não é crente? Não, nós estamos aqui para equilibrar a tua vida, amém? E o equilíbrio é te lembrar que você foi amado, justificado, perdoado. Você agora é altamente abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a respeito do seu pecado, o Senhor diz, não mais me lembrarei. É aqui que está o equilíbrio, quantos dizem aleluia? Amém? Então, hoje eu quero falar de sinais de quem viu a graça de Deus também. E o primeiro sinal é que quem viu a graça, ele é liberto do pecado. Fala comigo, liberto do pecado. Pastor, mas o pastor disse que todo mundo aqui peca. Pois é verdade. Nós pecamos porque acontece. Porque nesse corpo nosso não há bem nenhum. Nós esperamos a glorificação desse corpo no dia de Cristo. Quantos dizem amém? Não é? Mas nós pecamos, mas não somos pecadores. É uma questão de natureza. É uma questão de natureza. O porco, ele rola na lama e ele tem prazer. A ovelha, eventualmente, ele passa pela lama. Mas aquilo traz peso, não é? A lã fica pesada. A caminhada fica mais difícil, gera um incômodo na ovelha. Por quê? Porque não é a natureza dela. Esse é o nosso caso. Nós que vimos a graça, nós que nascemos de novo, nós que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o prazer nos inculpa pelo pecado nos incomoda, na verdade. Aí está todo mundo, não é? Bebedeira e sei lá, mais o que de errado que você pode encontrar aí. E está todo mundo lá. E está lá o crente no meio. Ele fica em paz. O tempo inteiro ela pensa, o que eu estou fazendo? Vamos sair daqui. Fulano, vamos já. Aí os teus amigos, todo mundo anda a falar o quê? Ah, você já quer começar? Vieste por quê? E não sei o que. Mas eu te pergunto, você foi por quê? Não vai. Entendeu? Os teus amigos não vão se divertir. Você não vai se divertir. Ninguém vai se divertir. É você a estragar o rolê dos outros. Deixa eles em paz. Não te pertence mais. Você já não tem paz nisso. Você vai a certos lugares e você fala, mas tem que fazer o quê? Vim gastar o meu dinheiro, perder o meu dinheiro. Por quê? Porque a tua natureza mudou. Você já não tem prazer nisso. Aí começa o povo todo a fazer fofoca e não sei o quê. Aí você põe os fones de ouvido no trabalho. Amém? Mas, verdade, porque te incomoda agora. Você ouve algo, não é? E você já não sente a paz que você tinha antes. Por quê? Porque a tua natureza mudou. Você sabe, religião é de fora para dentro. Cristianismo é de dentro para fora. Aqueles que viram a graça do Senhor, eles são mudados de dentro para fora. Então não basta ser, eu falo, irmãos, tem que parecer. Mas esse parecer não pode ser forçado. Tem gente que dizem que é gente boa, mas tem a cara sempre trancada. Eu acho estranho. Nunca está a sorrir, nunca é simpático. Ah, mas ele tem um bom coração. Não, queremos uma cara boa também, não é? Queremos alguém que você olha e você sente em paz para chegar e falar, então, tá tudo bem, olha, você teria um tempo para me ouvir? Não, tem sempre a cara fechada, mas aí todo mundo quer convencer que ele é gente muito boa. Quem vê coração é Deus. Eu estou a ver cara. Aleluia. E você também. Estamos todos nesse grupo. A Bíblia fala que só Deus é que vê o coração. Mas quer falar para os irmãos a respeito do nosso pecado. Você não é mais preso a ele, porque a tua natureza foi mudada. Romanos 6:11 diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então presta atenção. Não é que a lei é que é o problema todo, mas a lei é que dá força para o pecado. Se eu falar para os irmãos, por favor, ninguém imagina que eu estou com um fato cor-de-rosa. Ninguém pense nisso, pelo amor de Deus. Você pode até não pensar que eu estou com um fato cor-de-rosa, ou me imaginar com um fato cor-de-rosa, mas é uma luta grande. Por quê? É isso, está repreendido. É para falar um elefante cor-de-rosa. Agora estás a pensar no elefante. Mas por mais que a pessoa diga, eu não pensei, eu resisti, pastor. Mas é uma luta grande. Por quê? Porque veio a lei, porque veio a proibição. Você quer ver o quão fácil é? Chega em algum lugar, põe um furo na parede, põe um papel. Não olhe aqui. É rápido, não é? Chega lá na empresa e o chefe escreve não mexer até o dia não sei o quê. Aí todo mundo, já sabe o que tem, já sabe o que tem. Aí tem que ter o quê? Não tem o que aí. Vai ser o assunto da empresa. Por quê? Porque veio a proibição.
A lei dá força para o pecado. A graça é nem lembrar, é nem pensar. Aqueles que viram a graça de Deus, eles não adulteram porque eles estão... Oh, Deus sabe o quanto eu estou a lutar para não trair minha esposa. Eu nem penso. Eu estou o tempo inteiro a pensar na minha... É tanto problema no trabalho, problema na igreja. Tem que cuidar da família. A minha esposa é linda, maravilhosa. Estou apaixonado de ser. Não é? Aí você vai pensar em adultério. Porque o outro lá é uma... Pastor, mas trair é muito difícil. Não, porque você está pensando nisso. Mas você não tem que viver assim. Você vive pela graça de Deus. Viver pela graça de viver apaixonado pelo Senhor. Quando você está apaixonado pelo Senhor, ninguém precisa te falar, não faça isso, não faça aquilo outro. O tempo inteiro você quer agradar a Deus. O tempo inteiro você pensa no Senhor. Então não é a lei. Não adianta eu chegar aqui e falar para os irmãos, não faça isso, não faça aquilo outro. Se fosse para isso, Jesus não teria vindo. Se falar para as pessoas, deixa de mentir, resolve o problema, seria muito fácil. Fulano, não mente mais, acabou. Por que ele não mente? Porque o pastor falou que é para não mentir mais. Faz sentido isso? Não, é uma questão de natureza mudada. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós vimos a graça de Deus, nós somos mudados de dentro para fora. E agora não mentimos mais porque é uma questão de natureza. A Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Mas aqueles que viram a graça de Deus, eles são filhos de Deus. Cada um fala conforme o seu pai fala. Em nosso Pai não há mentira, não há trevas, não há variação de luz, quando dizem aleluia. Então, por conta disso, você fala a verdade, não é? Estava avançado. Amém. Estamos aí bem. Você falou um pouco. Mas estamos aí bem. Confia no maquinista. Primeiro sinal é que nós somos libertos do pecado. Então, o camarada que luta contra o pecado, na verdade, ele só precisa ser sincero diante de Deus. Você não tem que lutar contra. Você tem que fugir dele. Não há luta para isso. Você foge. Amém? Você tem que orar ao Senhor. Você tem que ser sincero diante de Deus. O camarada que está com problema com pornografia tem que ser sincero diante de Deus. Senhor, eu estou com essa situação, me ajuda. Tem irmãos que nós já ouvimos testemunhos, né? Que usavam drogas, não é? Já usaram drogas a fazer oração. Senhor, me ajuda, eu estou aqui, eu estou na luta, eu vou fumar porque eu não aguento mais e não sei o quê. E começou a orar, sempre assim. Hoje a pessoa é completamente liberta. Claro, tem gente que deixa do dia para a noite, passa pelo encontro com Deus, dia seguinte não fuma mais, não bebe mais, não se embriaga mais, está liberto por completo. Mas nem sempre é essa a vida. A grande parte, a maior parte das vezes, é um processo. Leva um tempo para as pessoas serem libertas. Mas aí se você encontra alguém que te acusa, você vai lá e confessa, olha, aconteceu tal coisa comigo, preciso de oração. Você não tem vergonha, você devia mudar. Você fala que é crente, mas você não muda. Aquele que viu a graça de Deus não faz essas coisas. Você diz que é de Deus, mas você é um mundano dentro da igreja. Tem igreja que a pregação é essa todo domingo. Se o camarada é sincero, o que ele faz? Ele vai embora. Ele vai falar, eu não sirvo, esse povo é perfeito e eu não. Mas todo mundo aqui viu a graça de Deus quando dizem aleluia. Amém? Qual foi a palavra do Senhor Jesus para aqueles que queriam atirar pedra para a mulher que foi pega em adultério? Se ninguém de vós tem pecado, atira a primeira pedra. Quantos atiraram a pedra? Ninguém. Ninguém. Qual foi a palavra de Jesus para aquela mulher? Vá e não peques mais. Por outras palavras, você não precisa mais viver esse estilo de vida. Se liberta. Você pode escolher. Liberdade, meus irmãos, é poder escolher. Não é? Liberdade não é fazer o que a carne quer. Liberdade não é fazer o que o desejo manda. Liberdade não é fazer porque o que você tem vontade, a hora que você tem vontade. Isso é escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. A palavra fala, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vós sereis libertos, livres, diz a palavra. Liberdade é poder escolher, não é? Beber o primeiro copo, o segundo copo e poder escolher, eu não avanço daqui para frente porque eu não quero. Ah, mas o corpo ainda está pedindo, não é? Eu ainda tenho muita vontade, mas eu não quero. Eu decido parar. Isso é liberdade. Amém? Aqueles que viram a graça, eles são libertos. Ah, minha carne tem vontade de roubar esse dinheiro, mas eu sou crente. Eu vi a graça de Deus. Eu escolho fazer da maneira de Deus. Ah, mas tem aí alguém que me deu uma oportunidade para trair a minha esposa. Mas eu escolho ser fiel. Escolho ser fiel. A conversa a carne é fraca, não é? E nós sabemos que sim. É muito simples. Falaram para
Billy Graham, né? Num programa de televisão. Billy Graham, se você tivesse com uma atriz famosa, não sei o quê, num quarto, você vai me dizer que não aconteceria nada? Ele disse, com certeza aconteceria, porque eu sou um homem, ele é uma mulher, e uma mulher belíssima. Mas a pergunta é, por que Billy Graham estaria num quarto com uma mulher, sozinho? Essa que é a questão. Por que ele entraria nesse quarto? É uma escolha. Então por que você vai estar nessa condição? Aquele que foi liberto, aquele que viu a graça de Deus, não é? Ele não é mais preso pelo pecado. Quando dizem aleluia. A graça significa, meus irmãos, que nós, na verdade, essa vitória do pecado, nós recebemos através de Cristo Jesus. Essa vitória nos foi dada por Cristo Jesus. Gálatas 3:3 diz, sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, agora querem acabar pelo Espírito, acabeis agora pela carne, não é? Você foi salvo pela graça. É uma transformação de dentro para fora. Começa do seu espírito e vai afetando os seus hábitos. Mas agora você quer viver o cristianismo com base em práticas, em rituais. Paulo diz que isso é insensatez. O cristão não é aquele que põe o casaco fechado até aqui, uma gravata e anda debaixo do sol com uma Bíblia debaixo do braço, falar para todo mundo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O que adianta amarrar a tua mão se você tem vontade de roubar? O que adianta fechar tua boca se você tem vontade de comer? Você não é liberto, você é escravo. Mas aqueles que viram a graça de Deus, eles não querem comer, eles não querem roubar. Pode soltar a mão, pode soltar a boca. Por quê? Porque a natureza dele foi dada. Amém, meu irmão? Agora, pastor, tem coisas que eu ainda tenho vontade. Ore a Deus. Senhor, muda. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. E eu sei que isso já não faz parte da minha natureza. Eu não sou mais esse. O velho homem já morreu. Eu sou uma nova criatura. Qual que é o problema às vezes? É querer ter um rosto de santo diante de Deus que vê o seu coração. Deus sabe o que está no seu coração, meu irmão. Seja sincero. Senhor, me ajuda, eu tenho vontade disso, tenho vontade daquilo. Muda o meu coração. Muda a minha vontade. Muda os meus desejos. Quando dizem amém. Amém. Gálatas 2:16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Eu repito Colossenses 2:6, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Aqueles que viram a graça são libertos do pecado. E eu preciso lembrar os irmãos, não é pelo fato de você ter feito algo que significa que aquilo te define. Não é. Borboletas são atraídas pelo néctar, não é? Das flores, porque é a natureza delas. Mas, eventualmente, borboletas podem pousar em fezes, mas não significa que mudou a natureza delas. Moscas são atraídas por coisas sujas, constantemente estão em lugares sujos, mas eventualmente podem pousar em flores que têm néctar, mas nem por isso muda a natureza da mosca. Então presta atenção, você não é um pecador que faz atos de justiça, não. Você é um justo a partir do momento que entregou a vida para Jesus, que eventualmente peca. Amém? Não é o contrário. Você era pecador. Você foi salvo pela graça de Deus. A Bíblia fala que agora nós somos feitos justiça de Deus. Você agora é o justo que a palavra menciona constantemente. Você agora é o justo que a Bíblia diz que a oração do justo tem muitos efeitos. E até agora é seu respeito. Mas eventualmente você peca. Isso não muda a tua natureza. Pastor, quando eu pecar, o que eu devo fazer? Dobra os seus joelhos, erga as suas mãos e fala, glória a Deus por Cristo Jesus que me perdoou de todos os meus pecados. Agora eu sou santificado, justificado, perdoado. Eu não merecia, mas pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. Então, para com isso, amém? Viver o tempo inteiro atemorizado. E agora, e se eu morrer? Eu pequei. E se eu morrer agora? Eu acredito que no dia de Jesus, não é? Você vai encontrar muito cristão que viveu com medo a vida toda de perder a salvação. E ele vai descobrir que ele poderia ter desfrutado mais da vida em si. Não é do pecado, da vida. Ter vivido em paz. Tem gente com muito boa intenção, mas não vive em paz. O tempo inteiro está com medo. Será que eu posso isso? Será que eu não posso aquilo? Meu Deus, e se eu morrer agora? Será que eu vou para o céu? Será que Deus vai me aceitar? Sabe, não houve nenhum receio
do filho pródigo, né, quando ele voltou para casa. E não houve nenhuma hesitação do pai quando recebeu o filho. Esse é o coração de Deus a nosso respeito. Bem, o filho estava vindo para casa, mas o pai correu ao encontro do filho. O Senhor corre ao nosso encontro. Todos dizem aleluia. Amém. Fala para quem do outro lado, quem viu a graça, é liberto do pecado. Efésios 4:27, é um texto muito curto. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você tem uma escolha. Você pode escolher hoje. Amém? O diabo hoje não tem mais vitória sobre nós. Não tem mais vitória sobre os filhos de Deus. Você agora não é mais preso aos seus desejos carnais. Você é uma nova criatura. Então você escolhe. Eu vou dizer, escolha não dar lugar ao diabo. Você vai ter muito mais prazer na vida. Você vai ter muito mais satisfação. Você vai encontrar muito mais alegria. Alegria de verdade. Não é alegria momentânea. Não é alegria que um copo de álcool pode te dar e depois passa. Não. Você alegre-se sempre em Cristo Jesus. Quantos dizem aleluia? E para que ninguém diga que eu falei contra o copo de álcool do irmão, isso é livre. Isso é liberdade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Fique em paz, mas não se deixe prender por Satanás. Amém, meus irmãos? Não se deixe prender pelo pecado. Você é livre para fazer o que você quiser. Amém. Segundo sinal é que quem viu a graça de Deus, ele tem paz com Deus. Paz com Deus. Nosso problema, eu sei que todo mundo pensa que o nosso problema é com o diabo. Mas não é o diabo que põe as pessoas no inferno. É Deus. Deus é que faz justiça. Amém, meus irmãos? O juiz é Deus. A Bíblia fala que ao homem cabe morrer uma única vez. E depois disso enfrentar o juiz. Não é? E esse juiz, então, dá para o inferno ou para o céu. Mas agora, qual que é a questão que muitos pregadores não lembram para os irmãos? Diante do tribunal, você não vê apenas o juiz. No tribunal você tem o juiz, você tem o acusador e você tem o que, meus irmãos? O advogado. Quem que é o nosso advogado? Jesus é o próprio juiz. Quem tem vantagem? Seu jogo comprado, glória a Deus. Não é? O diabo deve estar gritando aí, batom. Mas também, vamos avançar. Presta atenção. Você tem um advogado lá também. Ele é o nosso fiel advogado. Ele se fez réu no nosso lugar. Pagou a pena no nosso lugar e nos concedeu vida eterna. Alguém diga aleluia. Então agora você tem paz com Deus. Se a tua paz com Deus dependesse de homens, você teria um problema muito grande, não é? Você sabe, tem gente que faz orações e os seus intercessores são homens. Eu oro pelo santo fulano para que ele interceda por mim diante de Deus. Aí eu pergunto, esse camarada pecou ou não pecou? Pecou também, camarada lá, o santo não sei quem. Todos pecaram, também. Inclusive Maria tinha pecado também, mas foi achada graça sobre ela. É o que diz a Escritura. Não era mulher sem pecado, era mulher que tinha pecado, nasceu de Adão e Eva também, mas a Bíblia fala que ela foi agraciada. Alguém diga glória a Deus. Ela foi favorecida. E claro, nós não tiramos o mérito. Teve um privilégio gigantesco, não é? A gestação do Senhor Jesus. Não é? Quando ela vai visitar sua prima, a prima é cheia do Espírito Santo, porque a criança, João Batista, foi cheia do Espírito Santo desde o ventre e profetiza sobre a vida de Maria. E as duas louvam o Senhor. Que experiência extraordinária, não é? Mas também foi favorecida. E ela não tem poder para interceder por nós diante de Deus. Não tem. A Bíblia é clara em dizer, só há um intercessor entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Homem, acabou. Sou Ele e mais ninguém. Quando dizem aleluia, só Jesus. E esse nosso intercessor, Ele morreu por nós. Cristo morreu por nós. Não morreu quando você veio para a igreja. Não morreu quando você começou a comportar bem. Ele decidiu morrer por nós quando nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Ele decidiu morrer. Agora você tem vida e vida eterna. Quando você for orar, você tem que orar em paz. Você não tem que orar, meu Deus. Às vezes eu vejo que irmãos têm de oração para o pastor, não é? Mas é só porque eles acham que a vida deles está tão complicada e que a vida do pastor está tão em ordem com Deus, que tal se Deus tiver que escolher
Que oração ele vai responder? Vai responder a oração do pastor. Olha assim, nosso pastor, ele é tão santinho. Não, acreditem em mim. Essa hora tem gente no culto deles também a falar, aquele meu chefe, Senhor. O chefe sou eu. Aquele meu chefe, Jesus, toca, muda o coração dele. Tem gente a responder a oração também. Não é? Tem, acredita em mim. Que nós temos uma vida toda por completamente. Trabalhamos, servimos a Cristo, pastoreamos, não é? Somos zelosos para falar com Deus, obviamente, mas eu quero dizer para os irmãos que não tenha esse conceito errado. Quando Deus ouve a sua oração, Ele ouve a oração do filho dele. Talvez eu já contei isso para os irmãos. Nos Estados Unidos, não é? Certo? Um casal perdeu o filho, e aí eles têm um sistema de doação de órgãos. E o coração do filho que eles perderam foi doado a um outro menino da mesma idade do seu filho. E eles só fizeram pedir que a criança que recebesse o coração, depois de um tempo, permitisse que os pais do menino que morreu pudessem fazer uma visita àquela criança, não é? E aí aconteceu, o órgão foi doado, passou-se um tempo. Depois, então, esses pais do menino que morreu fizeram uma viagem até a cidade do menino que recebeu o coração. E aí conversaram, tiveram ali bom de comunhão, foi emocionante. Mas o ponto mais alto de toda essa conversa que tiveram ali é que o menino subiu para o quarto, o menino que recebeu o coração, e desceu com um estetoscópio, é assim que se fala. Aquela coisa que o médico usa para o coração. Falei bem, não vou repetir para mim. Aí o menino desce com o aparelhinho, não é? Entrega para o pai do menino que faleceu. Aí o pai pega, coloca nos ouvidos, encosta para aquele menino e coloca no peito para ouvir o coração bater. Por que eu estou a falar isso para os irmãos? Quem estava a conversar com eles era uma outra voz, era uma outra pessoa, mas era o coração do filho deles. O filho deles. É o mesmo que acontece conosco hoje. Nós recebemos a Cristo Jesus, nós nos revestimos de Cristo Jesus. Quando nós fizemos as nossas orações, o Pai até pode ouvir a nossa voz, mas o coração é o coração de Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo diz, mas eu vivo na fé, no Filho de Deus. Então, é a nossa oração. Para de se acusar. Para de pensar o tempo inteiro, se eu orar não vai acontecer porque eu discuti no trânsito. Se eu orar não vai acontecer porque eu respondi mal. Se eu orar, Deus não me vai responder. Deus não tem prazer em me ouvir porque eu sempre prometo algo e não cumpro. Presta atenção, você pode se prostrar diante do Senhor, você é nova criatura. Deus quer mudar o seu coração. A Bíblia fala, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminar no dia de Cristo. Você tem obra. Você acha que se os seus pais são pacientes, o teu Pai do céu não vai ser paciente? Deus sabe que você está em transformação. Deus sabe que você ainda não é o que você espera ser, mas Ele tem plena certeza de que você não é mais quem você era. Quando você olha para o espelho, você vê a mesma aparência. Quando você sai para o trabalho, as pessoas conversam contigo como se você fosse a mesma pessoa. Mas acredita em mim, você não é mais o mesmo. Aparentemente é a mesma pessoa, mas o seu interior está sendo transformado, está sendo renovado. Por isso é que há coisas e há situações, não é, que acontecem hoje e você não reage da mesma maneira. Por quê? Você não é mais o mesmo. Quantos dizem aleluia? Então viva em paz com Deus. Tenha paz com o Senhor. Você não precisa ter a mentalidade de quem está sempre acusado, a pensar que Deus está sempre à sua espera para te castigar, não é? E tem gente que ameaça. Aí Deus é justo. Espera, Deus é justo. Deus é justo mesmo. E eu sou justiça de Deus. Pela graça eu sou salvo. Essa é a justiça do Senhor. Mas normalmente pessoas que invocam o Deus é justo, só se Deus não é justo, normalmente elas acham que elas estão numa posição de razão e que quando vier a justiça de Deus, eles ficam dizendo porque eles são perfeitos. Não, isso é só justiça própria, isso é só arrogância. Não é? Eu falo para os irmãos, é bom lembrar que Deus é misericordioso. Porque quando a misericórdia vem, vem sobre todos. Do mesmo modo, quando a justiça vem, vem sobre todos. Você acha que se o fogo passar, vai encontrar o quê? Problema em todo lado, nas duas partes, não é? Discussão só acontece quando os dois decidem estar muito vivos. Se um decide morrer, acaba a discussão.
acaba a discussão. Amém? Então, presta atenção. Nós fomos justificados pela fé. Justos pela fé. Você pode andar em paz com Deus. Você pode acordar pela manhã e falar, glória a Deus, eu sou perdoado, eu sou muito amado, eu sou justificado, não é? Em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Não tem nada a ver consigo. Em Cristo Jesus eu tenho toda sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Não é por mim, mas é em Cristo Jesus. Amém? Acorde em fé. Faça a oração que você precisa. Peça a Deus o que você tiver que pedir. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Hoje fala-se muito de acesso, network, né? Ai, você me consegue uma reunião com fulano, um encontro com não sei o quê. Presta atenção, você tem paz com Deus. Através de Cristo Jesus, você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso ao dono do universo. Você tem acesso ao governador, o regente dessa terra. Pela graça de Deus. É bom conhecer o João, o Antônio e o Miguel, mas melhor ainda é conhecer a Deus. Você pode ser chegar diante de Deus e falar com Ele em paz. Em paz. Tem gente que não tem paz com Deus. Acontece algo e fala, é castigo de Deus. Acontece algo, a mão de Deus pesou. Né? Deus me achou. O tempo inteiro ele acha que ele é o Jonas da história. Eu fiz isso, Deus vai me encontrar. Não é? O que está acontecendo na nossa família é por minha causa. Eu tenho que sair dessa casa porque eu sou o motivo de todos os problemas. Não, não é. Você está em paz com Deus. Só que ninguém tinha te contado essa boa notícia. Jesus morreu no seu lugar. Ele se fez sacrifício no seu lugar. Agora você é abençoado com toda sorte de bênçãos. O castigo que você merecia, Ele pagou o preço. O que é que sobra agora? A bênção do Senhor. É qual que é o problema? É que às vezes nós achamos que nós seria muito cara de pau. E eu acho que mesmo também, não é? Você chegar e pedir alguma coisa para Deus. Mas está lá, está disponível. Imagina, você chegar no céu e ter armazéns e armazéns e armazéns de bênçãos que você não recebeu porque você sentiu medo de orar. Porque você achou que não merecia, não é? E estava lá, está escrito, saúde para o teu pai. Você não pediu porque você achou que o teu pecado era muito maior do que a bênção do Senhor, ou do sacrifício de Jesus. E está lá, favor para os meus filhos. E você não pediu em oração. A mudança da sua filha, você não pediu em oração. Porque o tempo inteiro você achou que você tinha que pedir para o irmão fulano, irmão ciclano. Mas Deus estava à espera da sua oração para responder. Já estava lá escrito com a assinatura de Deus, despachado. Despachado. Desde o dia que você aceitou a Jesus. E vai lá Jesus e assina. Despachado. E você não ora. Você não pede a Deus porque você está com medo. Pastor, é que na semana passada, como eu não vim no culto, né? Fiquei tão acusado. Eu até me preparei, mas eu não vim porque... Não sei, aconteceu uma coisa, aí fiquei com vergonha, então não vim. Pelo amor de Deus, você tem paz com Deus quando dizer amém. Você precisa aprender a desfrutar. Ultimamente o que eu mais falo em casa é como eu sou abençoado. Né? O tempo inteiro eu estou falando, eu sou muito abençoado. Sou muito abençoado. Eu pego para fazer as coisas e tudo corre bem. Às vezes nem faço, mas corre bem assim mesmo. Não é? Até coisa que eu esqueço de fazer, corre bem. Aí você pensa, não, olha, muito obrigado, coisas quando me dou, vocês resolveram a situação, você falar que são filhos. Meu Deus, está tudo bem. Eu sou muito abençoado, olha para os meus filhos, eu sou muito abençoado. Olha para minha casa, para minha família, eu sou muito abençoado. Pastor, não tem nenhum problema, tenho muitos problemas, muitos, mas eu sou muito abençoado por ter esses problemas. Tem gente que queria ter a minha vida. Eu louvo ao Senhor porque eu vivo essa vida. Tem gente que queria estar casado, não está. Tem gente que queria estar com filhos, não tem. Tem gente que queria estar no emprego e não está. Tem gente que queria estar resolver os problemas que eu tenho que resolver, mas não tem. Eu fui escolhido. Deus me chamou pela graça de Deus. Não é porque eu sou uma coisa muito extraordinária. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou muito abençoado. Sou grato a Deus.
Terceiro sinal de quem viu a graça é que ele se sente amado. Amado por Deus. Pastor, mas eu passo por tantas situações. Você sabe, tem gente que queria estar passando por essas situações. Conversei com alguém, não é? Por esses dias, não vou citar nome, obviamente, mas você sabe, tem gente que reclama de pai, tem gente que reclama de mãe. A pessoa falou para mim, olha, houve uma altura que tudo o que eu queria era que eu tivesse um pai para me dar uma surra. Porque os outros falavam, né, que o pai bateu, o pai fez, mas ele não tinha o pai por perto para dar uma surra. Às vezes você reclama disso. É muito ter filho, é muito trabalho, não é? O meu pai não me entende, o meu pai não me ouve. Tem gente que queria estar vivendo o que você vive. Os irmãos me entendem até aqui. Amém? Quem viu a graça de Deus, ele se sente amado. Amado. Ele olha para as circunstâncias e fala, não, o Senhor sabe. O Senhor cuida de todas as coisas. Não é? A mão do Senhor está sobre mim. Não é para pesar a mão sobre mim. Não, é para me abençoar, é para me proteger, é para guardar a minha vida, é para guardar os meus caminhos. Pastor, mas se Deus é bom, por que eu perdi o meu pai? Por que eu perdi a minha mãe? Por que eu tenho perdido tantas coisas? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. O Senhor prometeu para nós um lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá fome. Mas enquanto esse dia não chega, nós glorificamos o nome do Senhor. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Ele diz que foi preparar um lugar para nós. Já pensou? O dono do universo, o criador do universo, ele foi preparar um lugar para nós, para ti. Deus, sabe, os homens não sabem quantas estrelas existem. A palavra fala que o Senhor chama todas as estrelas pelo nome. E de tudo isso, Deus te conhece também pelo teu nome. Deus te chama pelo nome. E o título que Ele decidiu te dar é filho. Você é filho de Deus. E não um filho qualquer. Se estamos em Cristo Jesus, então a palavra para nós é: nós somos filhos e filhos amados. Agora, em que momento é que Jesus ouviu que ele era filho amado de Deus? Foi quando ele fez o primeiro milagre? Foi quando ele multiplicou os pães? Não! Jesus foi batizado. Apenas. E aí o que ele ouviu? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando é que você é filho amado? Quando você nasce de novo. Você sabe, filhos podem dar muitos problemas, mas pais vão até o fim com os filhos. Porque, por mais que eles tenham problemas, não existe a hipótese deles deixarem de ser filhos. Nunca deixarão de ser filhos. Podem trazer muitos desgostos, mas não existe nada que eles possam fazer que eles deixem de ser filhos. Nunca irá acontecer. O mesmo acontece conosco. Uma vez filhos, filhos para sempre. Você é filho de Deus, filha amada do Senhor. Precisa confiar nessa palavra. Você nasceu de novo. Não é? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, diz a palavra do Senhor. Amém? Sinta-se amado por Deus. Eu sei, a vida cristã não é uma coisa de sentir. Primeiro você precisa saber, você precisa conhecer, mas tem que ter uma altura que você tem essa convicção. Você percebe isso, você sente isso. Você sente o amor, você sente o cuidado de Deus. Amém? 1 João capítulo 4, verso 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, ou tal qual Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Irmãos, se eu penso somente que sou abençoado porque eu mereço, no dia da minha falha eu também vou pensar que eu não mereço nada. Se no dia que eu fiz tudo certo, eu digo que mereço a bênção do Senhor, no dia que eu fizer errado, eu vou esperar a maldição do Senhor. Não é? Mas não tem nada a ver conosco.
pela graça de Deus. Você tem que viver baseado na graça do Senhor, confiando no que Jesus fez. A Bíblia fala, tal como Ele é, nós somos. Eu te pergunto, há maldição sobre a vida de Jesus? Então não há maldição sobre a sua vida. Não é? Há miséria na vida de Jesus? Não é suposto ter miséria na sua vida também. Amém? Eu falo sempre para os irmãos, há momentos de escassez, há momentos difíceis de fato, mas não é uma vida toda de problema, não é uma vida toda de miséria. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci e vocês vencerão também, diz a palavra. Então espere coisas boas da parte do Senhor. O Senhor te ama. E a Bíblia é clara em dizer, com amor eterno Ele nos ama. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, apesar de nós errarmos, o Senhor não erra. Apesar de sermos infiéis, diz a palavra, Ele permanece sendo fiel. O Senhor é fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Porque Deus não pode negar a sua própria natureza. Amém? Para encerrar com os irmãos, então, o outro sinal é a humildade e a frutificação. São mais dois, não é? Humildade e frutificação. Às vezes nós pensamos que Paulo era um camarada hiper extraordinário, por isso ele escreveu muitos livros da Bíblia, não é? Mas ele tem uma característica, humildade. Humildade. Talvez isso não seja tão mencionado. 1 Coríntios 15, 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. E não está a falar de idade. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em outros textos ele diz, eu sou o primeiro dos pecadores, ou o principal dos pecadores, não é? Mais para frente você vê Paulo dizendo então que ele fez muitas coisas, não é? Mas depois ele diz, não eu, a graça de Deus operando em mim. Então é um camarada que o tempo inteiro reconhecia que tudo quanto ele tinha, tudo quanto ele estava a conquistar com a multiplicação de igrejas, não tinha nada a ver com ele. Ele era o principal dos pecadores, ele não era digno de ser chamado apóstolo, embora assim era reconhecido. Ele dizia que tudo era pela graça de Deus. Irmãos, eu falo muitas vezes que o humilde não se sente humilhado. Você nunca vai ver um camarada num caixão a reclamar, olha, está todo mundo a olhar aqui para mim, que vergonha. Olha só a roupa que me colocaram. Eu nem gostava dessa roupa. Por quê? Porque está morto. O humilde está morto no seu ego. Não é? Quem tem o ego, ele é arrogante. Ele se coloca numa posição de demanda e de exigência. O humilde não. O humilde é grato. Não é? O humilde se coloca sempre na posição de servo. Considera sempre os outros maiores do que ele. Jesus ensina um princípio. No reino, o maior serve os outros. No reino, o maior se submete. Quem tem dificuldade em se submeter, ele não entendeu como funciona o reino. Não é ser grande para ser servido. É ser grande para poder servir aos outros. Todos dizem aleluia. Amém? Então, 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Pela graça, você vai fazer mais coisas. Então, para alguns, graça é ficar estendido na cama e Deus vai fazer porque eu confio na graça do Senhor. Não. Graça é garantia de que a sua oração será respondida. Se eu te disser que há um emprego maravilhoso à tua espera, não é? Isso é graça, é uma garantia. O que você tem que fazer? Você tem que procurar esse emprego. Porque é uma promessa de que tenha uma porta à tua espera para que você bata e ela vai se abrir. Então, teu desespero é procurar essa porta. Por quê? Porque você tem uma promessa. Isso é graça. Há um casamento abençoado à tua espera. Você vai procurar casar. Há filhos abençoados à tua espera. Você vai querer ter filhos, não é? Então, isso é graça de Deus. Não é ausência de trabalho. É confiança de que Deus tem portas abertas
para nós. Amém? E o resultado disso é frutificação. Quero falar para os irmãos, não viva pela lei. Não viva pelo merecimento. Lei basicamente é isso. Eu fiz bem, sou abençoado. Eu fiz mal, sou amaldiçoado. A Bíblia fala que quem vive assim, ele decai da graça. Então, se é decair da graça, significa que a graça é um nível mais elevado. Decida viver nesse nível mais elevado. Nesse nível mais elevado, é confiar na justiça de Cristo. Se Ele é, eu sou também. Não é? Se Ele é filho, eu sou também. Se Ele é abençoado, eu sou também. Se Ele é saudável, eu sou também. Por quê? Porque está escrito, tal como Ele é, eu sou também nesse mundo. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, você viu a graça de Deus? Fala para ele, não se pressione tanto. Fala para ele, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar os seus frutos. No nome de Jesus. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor? Fique em pé no seu lugar, por favor.